Bem, pessoal, nós vamos adentrar hoje em outro sistema aí, que é o sistema respiratório, tá? Semana passada nós terminamos o sistema tegumentar, né? Onde a gente viu até algumas alterações, né, do processo de envelhecimento no sistema tegumentar. Vimos algumas patologias, vimos a LPP, bem lembrado, Bruna, e vimos os cânceres, né, de pele que acometem mais os idosos. Agora a gente vai iniciar o sistema respiratório. Eu dividi o sistema respiratório em duas partes, tá? Nós vamos ver a primeira parte, se der tempo hoje, senão a gente continua quarta que vem, certo? E depois vou postar, já vou postar logo em seguida, vou logo postar hoje, né? Para pessoal que gosta também de imprimir, salvar, né? A parte 2, tá certo? Mas ela, pronto, ótimo, Kilvia. Ela é dividida em duas partes, tá bom? Porque foram muitas patologias. Então, vamos iniciar aí. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Pronto, pessoal. Então, nós temos aqui, né, a anatomia do sistema respiratório aí, tá? Só para vocês relembrarem um pouco, né, nós temos aqui a questão dos. Deixa eu mostrar aqui o diafragma. Tá certo. Nós temos aqui a cavidade nasal, né, que inicia-se o sistema respiratório aí na cavidade nasal. Na cavidade nasal, nós temos os cílios, tá? Os cílios, ele além de aquecer, né, o sistema respiratório, ele impede a entrada de sujidades, então ele é bastante importante para o sistema respiratório, tá? Infelizmente, nos idosos, nós temos uma diminuição desses cílios, tá? O que vai ser um fator de risco, né, na questão da entrada de agentes irritantes, tá, para o trato respiratório. Então, nós temos aí laringe, faringe, nós temos a traqueia, né, os anéis aí que ajudam com relação à passagem do ar, tá, e nós temos aí brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares. A nível de alvéolos pulmonares, nós temos aí os capilares, né? E também é nos alvéolos pulmonares que ocorre a troca gasosa, né? Sai CO2 e entra O2, tá? E nós temos o diafragma aí como músculo, né? Que vai ajudar nesse processo de respiração, tá? Só para vocês relembrarem aí um pouquinho. Com relação às mudanças, pessoal, a primeira mudança que nós vamos ver, ela ocorre a nível de alvéolos, desculpa, ela ocorre a nível de pulmões, tá? Então, nos pulmões, onde nós temos os alvéolos, certo? O que é que vai acontecer nos alvéolos? Eles vão se tornar enfraquecidos, eles vão começar a se romper, isso no processo de envelhecimento, tá? Eles vão começar a se romper, porque suas paredes, elas vão ficando bastante finas, tá? E devido a esse processo, ao esforço do processo respiratório, alguns desses alvéolos, eles tendem a se romper, o que vai diminuir o número desses alvéolos, tá? Então, vocês podem observar aí, nessas duas figuras abaixo, que nós temos, né, os alvéolos de um pulmão jovem e de um pulmão de idoso. No pulmão do jovem, vocês podem observar aqui, ó, nessa parte inferior, né, que parece um cacho de uva, vocês observam que esses alvéolos, eles estão cheios, tá? Então, está ocorrendo o processo respiratório bom. Vocês observam que entre os alvéolos não há espaços, tá? O que a gente não observa aqui no idoso,
certo? No idoso, a gente observa que esses alvéolos, eles já estão murchos, tá? É, essa estrutura, nós já observamos que o processo respiratório, ele não está bom, tá? Ele pode estar lento, ele pode estar esforçado, certo? E nós observamos aqui entre todos os alvéolos uns espaçamentos brancos. Nesses espaçamentos brancos, que em outra gravura nós vamos ver bem maior, é porque os alvéolos, já houve uma perda de alvéolos, tá? Então, a nível de pulmão, o que é que ocorre como mudança no idoso? A questão da diminuição do número de alvéolos, ok? Outra mudança que ocorre nos idosos é a questão da forma do tórax, tá? O tórax, pessoal, ele vai, devido ao esforço respiratório, ele vai começar a apresentar esse formato de barril, ok? Essa forma, ela não é vista em todos os idosos, tá? Na maioria dos idosos nós não vemos. Porém, nos idosos que têm problemas respiratórios, que têm patologias respiratórias, nós observamos esse tórax em barril, tá? Então, o que é que acontece? Ocorre os músculos, né, costais, eles vão tendo essa estrutura devido ao esforço respiratório. Esse esforço respiratório, ele é causado pela diminuição da complacência. O que é essa complacência? É o processo respiratório, tá? É a saída de CO2 e a entrada de O2. É o processo de expiração e o processo de inspiração, tá? Então, o que é que acontece? Os músculos intercostais, eles se atrofiam, eles ficam fracos, isso faz com que aumente o esforço respiratório e daí eles vão tomando esse formato aí de barril, tá? Essa é outra mudança que pode acontecer com os idosos dentro do processo de envelhecimento, tá? Só que especificamente na questão do barril, né, do tórax em formato de barril, esses idosos, eles já apresentam complicações, tá? Eles já apresentam patologias respiratórias. E outra mudança que nós vemos, né, no idoso com relação à idade é a questão do volume dos pulmões, tá? É o que a gente chama pulmões subventilados. Então, vamos imaginar, tá? Para que os pulmões eles fiquem subventilados, o que é que acontece? Acontece o aumento do volume residual e a diminuição da capacidade vital. Como é isso? Imaginem que aqui é um alvéolo, tá? Vocês estão me vendo, né? Dá para imaginar. Imagine que aqui é um alvéolo. Nesse alvéolo está acontecendo o processo respiratório, a inspiração e a expiração, a entrada de O2 e a saída de CO2. Tranquilo, tá? Só que no idoso, que apresenta pulmões subventilados, o que é que vai acontecer? Aqui está o alvéolo. No processo de expiração, que é quando o CO2 sai, ele não vai sair totalmente. Vai haver o quê? Um acúmulo nesse alvéolo de CO2, tá? Então, veja que, né, nós temos o alvéolo aqui, tá? Imagine vocês que a metade desse alvéolo, durante o processo... Oi, Suzibete. Boa noite. Durante o processo de expiração, o que é que aconteceu? O CO2 não saiu todo. Então, digamos que o CO2 tomou a metade, né, está ocupando a metade aqui desse alvéolo, tá? Isso é o que a gente chama de aumento do volume residual.
Por quê? Porque o CO2 ele não saiu todo, ele está ficando retido nos alvéolos, ok? Aí, continuo imaginando, né? O alvéolo aqui com a metade dele cheio de CO2. Quando eu inspiro, que entra O2, o que é que vai acontecer? Vai ter pouco espaço nesse alvéolo para o O2 ficar, concordam? Tá? Então, o que é que vai acontecer? Pouco O2 vai entrar no corpo desse idoso, vai entrar no pulmão desse idoso, causando uma diminuição da capacidade vital. Que capacidade vital é essa? Qualidade de vida, tá? É onde o idoso ele vai começar a apresentar, ele vai começar a se queixar de fadiga, tá? De fraqueza, certo? Isso por quê? Porque o oxigênio que o nosso organismo necessita, a quantidade de oxigênio que o nosso organismo necessita, não está entrando. Por quê? Porque está havendo uma deficiência nos alvéolos, que não está permitindo a saída total de CO2 para que o O2 ele entre o suficiente, o que o nosso corpo precisa, tá? Oi. No caso, quando uma pessoa, tipo, enquanto ela é mais jovem, adquire uma doença respiratória, no caso de uma asma ou alguma doença crônica respiratória, quando chega nesse processo, é bem pior ou isso também não interfere? Quando chega na velhice? Sim, quando jovem, sim. ela tem asma e chega na velhice. Sim. Porque assim, né, a doença, a pessoa que já tem problema de respirar já passa por isso por um longo processo da vida. Aí quando chega na velhice. Pronto, Kilvia. Quando ela chega na velhice, isso tende a piorar, tá? Só que, como ela já apresenta essas patologias quando mais jovem, ela já pode o quê? Fazer meios de prevenção, tá? Que prevenção seria essa? Exercícios físicos regulares, a questão da hidratação hídrica, tá? A questão de aprender exercícios respiratórios, ou ter um fisioterapeuta que já acompanhe nesses exercícios respiratórios, tá? Então, ela já está se prevenindo, tá? Para quando ela chegar na idade adulta, ela não sofra mais do que ela já sofre agora, porque ela já adquiriu a patologia, então ela já está passando por todo esse processo, tá certo? Então seria, né, um processo que ela tem que receber essa orientação, tá? De que quando na idade adulta ela pode passar por esse processo, né, ainda mais intenso, tá? Então, a partir do momento que ela tenta se prevenir para que não piore, ela pode permanecer com as crises que ela já tinha, com a mesma intensidade que ela já tinha quando jovem, ok? E daí, pessoal, quando ocorre esse aumento do volume residual e a diminuição da capacidade vital, que é o acúmulo de CO2 e a diminuição da entrada de O2, o que é que vai acontecer? Os pulmões eles vão ficar subventilados, né? Sub é o quê? Falso, tá? Eles não vão ficar totalmente ventilados, eles vão ficar medianamente ventilados, tá? O que vai ocasionar o quê? Uma maior dificuldade respiratória para esse idoso, né? A questão, devido ao esforço, o formato de barril, então veja que há uma sequência, tá? A mudança, ela traz as complicações, ok? Então, para isso, entra aí, né, a pergunta de Kilvia. A questão do estilo de vida, tá? O estilo de vida, ele tem que ser mudado. Seja, né, como a pergunta de Kilvia, quando jovem eu já tenho essas doenças respiratórias, então eu tenho que já mudar o meu estilo de vida para me prevenir contra as alterações da velhice, tá? E caso eu não tenha,
né, quando jovem, quando eu chego na velhice, eu tenho que me prevenir para que essas alterações que podem vir a acontecer, elas não sejam tão significativas, tão intensas, ok? Porque no processo, no sistema respiratório, pessoal, essas mudanças, elas não são obrigatoriamente, elas obrigatoriamente não têm que acontecer no idoso, certo? Mas elas acabam acontecendo na maioria deles. Isso vai desenvolver uma patologia ou não, isso vai depender da qualidade de vida desse idoso. Certo? Tranquilo? Então, como mudanças no sistema respiratório aí, devido à idade, nós temos a questão do tórax em forma de barril, tá? A questão da subventilação dos pulmões e a questão da diminuição dos alvéolos, tá? Do número de alvéolos. E vocês vão ver que a maioria das patologias, elas estão relacionadas com a subventilação e com a diminuição do número de alvéolos, ok? Influencia muito, Bruna, tá? Influencia demais. E daí, pessoal, nós vamos entrar nas nossas patologias. E a primeira patologia que nós vamos ver é a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Onde essa DPOC, ela abrange 2 distúrbios, que é o enfisema e a bronquite crônica, tá? Então, o enfisema e a bronquite crônica, elas estão entre as doenças da DPOC. Elas estão classificadas como DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Os fatores de risco da DPOC, que inclui os fatores de risco do enfisema e os fatores de risco da bronquite, é a questão do fumo e dos fatores, de outros fatores, como poluentes do ar, a poluição do ar, e a exposição aos agentes irritantes. Aí, veja bem, quando a gente viu aquela anatomia, né, eu falei para vocês que os cílios nasais, eles têm como função impedir a entrada, né, de agentes irritantes para o nosso sistema respiratório, tá? Só que nos idosos, né, esses cílios, eles tendem a diminuir o seu número. Então, se eles diminuem o número, ocasionalmente esses idosos, né, estão mais expostos ao fator de risco, que são os agentes irritantes, né? O nosso ar, ele é sempre poluído, né? Infelizmente, agora até, né, no campo, o ar está ficando poluído, infelizmente, né? Então, veja, exatamente. Então, veja que esse fator de risco, né, a gente muitas vezes não consegue se livrar dele, né? Pode até diminuir um pouco lá no campo, né? Mas, infelizmente, né, a gente está sempre exposto aí, como o Bruno está falando aí, final de tarde, né? O horário de pico, realmente, né? Que as pessoas vão para o trabalho ou voltam do trabalho, né? Além disso, né, de estarmos expostos sempre a esse fator de risco, tem a questão do fumo, né? Então, aqueles idosos fumantes, tá, que passaram a vida toda fumando, talvez pararam agora, ou então não pararam, eles têm um fator de risco maior a desenvolver esses problemas respiratórios, essas patologias respiratórias, ok? E, pessoal, a tríade dos sintomas da DPOC, que vocês vão ver que essa tríade, ela aparece no enfisema, essa tríade, ela aparece na bronquite, tá? Que é dispneia de esforço, fadiga e tosse produtiva persistente de escarro mucopurulento, tá? Veja que a fadiga e a dispneia de esforço, elas são causadas pelos pulmões subventilados, pela questão do acúmulo de CO2,
nos alvéolos e a diminuição da entrada de O2, né, nos pulmões, nos alvéolos. Então, por isso que a fadiga ela vai estar sempre presente nos distúrbios pulmonares, tá? Nas patologias pulmonares. A dispneia de esforço também, porque ele esforça essa questão respiratória. E, pessoal, quando o idoso, ele já tem a patologia, tá? Devido à exposição dos fatores de risco, né? E quando ele apresenta subventilação, então a expiração dele é bem mais forçada, porque, né, nós sabemos que o nosso corpo é super inteligente, tá? Então, eles, é como se os idosos, né, eles, mesmo sem saberem, né, essa questão de CO2 que se acumula, né, a mais nos pulmões, que não consegue sair, né? Então, o nosso corpo, ele faz com que a expiração do idoso, ela seja bem mais forçada, ela seja bem mais demorada, para ver se consegue sair mais CO2, tá? E a inspiração, normal, ok? Então, no idoso, quando ele está aí com dispneia, se a gente observar, a gente vê que a expiração, ela tem um tempo maior do que a inspiração, tá? Que o nosso corpo faz isso para ver se ele libera mais CO2 para maior entrada de O2, ok? E a DPOC, o desenvolvimento é gradativo e causam danos irreversíveis, por isso que são doenças crônicas, tá? E vocês vão ver que o tratamento, pessoal, da DPOC, assim como do enfisema e assim como da bronquite, é qualidade de vida, tá? É fazer com que a doença progrida mais lentamente, certo? Porque, infelizmente, o processo ele já é irreversível, ele já é crônico, tá? O tratamento da DPOC, que é o mesmo no enfisema e que é o mesmo na bronquite, nebulização e oxigenoterapia, tá? Para ver se melhora essa questão, né, do processo respiratório, do esforço respiratório, tá? Prevenção de infecção, porque tem, né, secreção mucopurulenta, e medicações específicas, como broncodilatadores, corticoides e antibióticos. E como eu falei para vocês, o objetivo é melhorar a qualidade de vida e tornar a doença mais lenta, tá certo? Porque, infelizmente, os danos que foram causados, a gente já não pode fazer mais nada por eles, tá? Então, é realmente fazer com que esse idoso tenha uma melhor qualidade de vida, tá? E daí, pessoal, nós vamos entrar especificamente no enfisema. O enfisema, ele ocorre a nível de alvéolos, tá? A gente já sabe que no idoso, os alvéolos, eles diminuem o número, né, porque eles ficam mais fracos e devido ao esforço respiratório, eles tendem a se romper, tá? Uma vez um alvéolo perdido, infelizmente, o dano aí é irreversível, né? A gente não tem como ter esse alvéolo novamente, tá? Diminuindo os alvéolos, não tem a troca gasosa, né? Então, no alvéolo que foi rompido, no alvéolo que foi perdido, não ocorre a troca gasosa, ocasionando aí uma diminuição de oxigênio na corrente sanguínea, tá? Por isso que o idoso vai apresentar o quê? Como queixa maior, fadiga, tá certo? E veja, pessoal, que essa fadiga, ela é queixa também em alguns idosos que não foram diagnosticados com nenhum problema respiratório, tá? Aí a importância dos exames de rotina, né? Nós temos aí a gasometria, para que eles vejam essa questão dos níveis aí de O2 e CO2, tá? Para que comece a observar mais essa questão da qualidade de vida, né, respiratória desses idosos. E daí, fisiologicamente, eu trouxe aqui essa gravura para vocês,
né, para vocês observarem, né? No enfisema, as paredes dos alvéolos são danificadas e, por fim, destruídas. O tecido pulmonar perde a elasticidade e o ar fica preso nos pulmões, resultando num tórax com formato de barril, tá? Então, veja que é uma coisa que leva a outra. Observe aqui, né, nessa estrutura de baixo, nós temos o brônquio, tá? E aqui nós temos os alvéolos. Nos alvéolos nós temos aqui os capilares, né? Dentro dos alvéolos está ocorrendo a troca gasosa, e observe que essa estrutura aqui de baixo, ela está totalmente perfeita, está completa, né? Nós temos muitos alvéolos, aqui a troca gasosa, ela está acontecendo, tá? Esse idoso, se apresenta essa estrutura, ele não reclama de fadiga, porque está entrando o O2 e daí está nutrindo todo o corpo de O2, né? O que a gente não observa aqui nesse de cima. Observa já os alvéolos, eles bem murchos, tá? Quando eles estão bem murchos, quer dizer que eles estão carregados de CO2, tá? O que vai impedir a entrada na quantidade necessária de O2, de oxigênio. A gente observa os espaçamentos, ó, entre os alvéolos, eles já bem espaçados, né? Isso quer dizer que quantos alvéolos aqui já foram rompidos e já foram perdidos, tá? Então, esse idoso, ele vai apresentar uma dificuldade respiratória, tá? E ele vai se esforçar tanto que o tórax dele vai acabar nesse formato de barril, tá? E quando aqui, pessoal, vocês leram que o ar fica preso nos pulmões, veja que esse ar é o CO2 que não consegue ser expelido, que não consegue ser liberado através do processo de expiração, mesmo que essa expiração, ela seja bem mais comprida, bem mais longa, tá? Como sinais e sintomas aí do enfisema, nós temos a tríade da DPOC, né, que é a dispneia de esforço, fadiga e tosse produtiva, persistente de escarro mucopurulento, tá? Nós temos a expiração prolongada, tá? Porque veja que o enfisema, ele ocorre a nível de alvéolos, tá? Então, é nos alvéolos que fica o acúmulo, que fica preso, né, o ar, que fica preso o CO2. Então, a expiração, ela tende a ser mais prolongada, ela tende a ser maior, para ver se ele libera uma maior quantidade de CO2, tá? O uso dos músculos acessórios, o que vai, né, ajudar aí nesse formato de barril, e aumento dos ritmos respiratórios e de pulsação, justamente porque ele está dispneico, porque a respiração ela está sendo forçada. Tá? Tranquilo, pessoal? Até aí, nós temos como diagnóstico, tá? O diagnóstico é o mesmo, tanto para o enfisema quanto para a bronquite, né? Que é o histórico desse paciente, para que a gente analise a questão da exposição que ele tem com relação ao fumo, com relação aos agentes irritantes, né? Tem muitas pessoas que trabalham expostas a esses agentes irritantes, né, a fumaças, tá? A temperaturas muito quentes, exame físico, tá? Para que a gente faça as auscultas, quase que não sai, raio-x de tórax e gasometria arterial. É nessa gasometria, como nós já falamos, né, que a gente observa aí os níveis de O2 e CO2 no corpo do idoso. Como tratamento, nós temos aí o objetivo maior, que é a qualidade de vida, né, fazer com que a doença progrida mais lentamente, os medicamentos, fisioterapia respiratória, pessoal. O fisioterapeuta é bastante importante nesse processo aí, né, onde é através desse exercício respiratório que o paciente ele vai aprender a controlar, né, o seu esforço respiratório,
tá? E o que vai ajudá-lo também no processo psicológico, no processo emocional, tá? Porque, veja, vamos tentar imaginar aí, se a gente não conhece ninguém que sofre de problema respiratório, mas vamos imaginar, né? Como é difícil a gente ficar sem respirar. Imagine como é a sensação, né? É de morte realmente, né? Faltar o ar. Então, o nosso emocional, ele vai, horrível, né? Né? Ele vai se alterar, tá? Então, sempre essas patologias crônicas, as pessoas sofrem desse emocional. Tu tem, que o asma? Por isso eu estava perguntando, era? Mulher, há uns 4 anos atrás, depois que eu cheguei de São Paulo, eu comecei a sentir esses processos e foi piorando, foi piorando, e realmente, assim, tem 4 anos que eu não sei o que é não espirrar. Entrei para a bombinha, passei por um processo psicológico horrível para adaptar a bombinha, porque minha mãe, ela morreu, teve uma parada cardiorrespiratória, ela tinha asma, e por conta que há mais de 20 anos atrás o pessoal não tinha muito o uso do corticoide, era diferente como hoje, então ela teve uma sobrecarga. Quando ela cansava muito, ela não queria saber, ela mandava comprar remédio, aplicava, e era corticoide demais, então ela teve uma parada cardiorrespiratória. E ela já teve, já depois de adulta, já com quase a mesma idade que eu tenho hoje, ela pelos 35, 36 anos. Só que o dela, por conta da sobrecarga de medicação, ela teve esse processo. E eu, de 3, 4 anos para cá também, passei a sentir as mesmas coisas. Quando foi o ano passado, a médica falou que era asma, e eu ainda estou fazendo tratamento especificado para poder ver mesmo se é. E foi desencadeando uma coisa, começou tipo como uma sinusite, aí depois foi piorando, aí depois veio o processo respiratório. E aí, pronto, entrei na bombinha e eu tive um processo pior, que foi o psicológico. Por eu já ter passado por isso com a minha mãe, eu tinha pavor de som de aerosol, de aparelho de inalador, né? E eu não podia ouvir, eu me tremia todinho. Hoje eu tenho, assim, quando eu olho para a bombinha, até agora ainda tem aquela... Era para usar de um jeito, eu acabo não usando, assim, quanto mais tempo guardado para mim, eu não ver, é melhor. Então, assim, mais do que o processo físico e é o psicológico. Eu estou passando por um processo bem difícil com relação a isso, também nessa parte de aceitação. Mas é assim, cansada, sempre puxando fôlego, se eu der uma risada, quando eu dou uma risada, quando eu volto, já não encontro mais o fôlego, aí fico tentando me concentrar para poder não precisar correr para a medicação, bem complicado. Realmente, ele mexe muito, né, com o psicológico. Eu acho que foi até a turma de vocês, né, que eu falei quando a gente estava no presencial, uma vez que eu precisei faltar, não sei, acho que foi a turma de vocês mesmo, que eu ia para um tratamento com meu filho porque ele estava apresentando a apneia do sono, né? E daí eu via, né, o quanto isso mexia com ele, né? Então, no período realmente que ele estava nas crises, ele chegou a ter a apneia do sono 4 vezes, né? E daí a gente começou um tratamento, estava tudo tranquilo, né? Só que infelizmente ele pegou Covid e daí os sintomas estão voltando, né? Como complicação da Covid, ele não sentiu nada da Covid, mas os sintomas respiratórios estão voltando, a dificuldade, né? Não tão intensos, mas estão. Aí, né, então a gente via todo esse processo, quando ele começava a tossir, ele já ficava ofegante, e o psicológico, né, já entra nesse processo, né? O psicológico já faz com que o ar chegue a faltar, né? Então, realmente tem que se trabalhar, né? Como tratamento aí, tem que se trabalhar esse psicológico, certo? E a fisioterapia respiratória, ela ajuda muito, né? Kilvia, procure até um fisioterapeuta, tá? Para que ele ajude a controlar. Ah, certo. Que ajuda, né, também a controlar essa questão, né, do paciente ter esse autocontrole sobre a sua respiração, tá? E também a oxigenoterapia, né, para ver se os níveis de O2 conseguem aumentar aí.
tá? É bom os dois, Silvia. Veja também essa questão do fisioterapeuta, certo? Tranquilo, pessoal, com relação ao enfisema?